Há algumas semanas eu conversei com você aqui no canal sobre uma das formas mais simples de aquecer, que é começar o seu treino com uma caminhada. Mas se você já está evoluindo nos seus treinos ou se você já treina há um tempo maior, você precisa evoluir também na sua forma de aquecer. O aquecimento já é cientificamente comprovado que ele ajuda a reduzir a chance de lesão e ele melhora o desempenho. Então, no vídeo de hoje, além de te explicar tudo, eu quero te mostrar de forma prática alguns exercícios que você pode incluir no seu aquecimento. Então, convido você para ficar comigo nesse vídeo até o final, porque no final a gente vai fazer alguns exercícios juntos, combinado? Fala galera, eu sou a Paty Carbone, eu sou personal trainer responsável pelo Sempre Mais Runner. Hoje a gente vai bater um papo sobre a importância do aquecimento e no final desse vídeo eu vou sair daqui desse cenário, dessa parede cinza que vocês estão acostumados a ver. A gente vai ali para o meio da academia, a gente vai fazer alguns exercícios juntos que você pode incluir no seu aquecimento. Vão te ajudar demais a evoluir no seu treino e a estar menos propenso à lesão. Aliás, pode parecer papo de professor, mas é comprovado cientificamente que o aquecimento ele reduz as chances de você se machucar durante o seu treino. A corrida, aliás, qualquer outro tipo de treinamento, qualquer outra atividade física que você vai fazer, tem muita ciência envolvida por trás. Os artigos eles já deixam claro pra gente que o aquecimento é uma das formas que você tem de prevenir lesão. E aí vai ter gente que vai vir aqui embaixo comentar, falar que mas corri minha vida inteira e nunca me machuquei. Meu, agradece a Deus, parabéns, né? Que bom que você nunca se machucou. Mas tem muita gente que se machuca e podia ter evitado isso a partir de um aquecimento específico, a partir de um aquecimento eficiente. E a gente vai mostrar como que pode ser feito esse aquecimento no decorrer dos seus treinos, tá bom? E vai ter gente que vai dizer aqui embaixo também que eu sempre aqueci e me machuquei mesmo assim. Pode acontecer também, porque o aquecimento ele diminui as suas chances de se machucar, mas eles não anulam todas as possibilidades. Então talvez o seu treino possa ter sido muito intenso, os intervalos de descanso, pode já existir uma lesão pré-existente, tem muita variável nisso daí. Mas o fato, o que a ciência diz pra gente, é que o aquecimento ele vai diminuir as chances de você se machucar e vai aumentar o seu desempenho. E é desse aquecimento específico que a gente vai conversar hoje. A gente já conversou aqui no nosso canal também que o nosso corpo ele vai sempre buscar o equilíbrio, ele vai sempre buscar estar em homeostase, que é aquele estado em que ele está tendo uma demanda energética ali para manter você vivo, fazendo respiração e digestão celular. Ele olha o que de energia você precisa para essas atividades e ele vai jogar só isso. O nosso corpo ele é inteligente, ele não gosta de gastar energia à toa. Então se você está num estado de repouso, não tem por que seu coração querer bater mais rápido. Ele vai bater ali de uma forma mais tranquila porque o seu corpo ele não está precisando de uma grande demanda sanguínea nas extremidades, nos seus músculos. Ele quer economizar energia. Do mesmo jeito, seu pulmão vai poder ter um processo respiratório mais lento, porque você não está demandando oxigênio para muitos dos seus órgãos. Os músculos funcionam do mesmo jeito, né? O músculo ele tem uma série de fibras musculares, vários tipos de fibra, e se você está lá em repouso paradinho, por que ele vai ficar realizando contração? Ele vai contrair de acordo com a necessidade da atividade que você está fazendo. Basicamente, quanto mais fácil a tarefa que você está realizando, menos adaptações o seu corpo precisa fazer. Quanto mais complexa, então agora você começou a fazer um treino, você está lá no meio do seu treino e tal, uma atividade super complexa, exige do seu sistema cardiorrespiratório, exige dos seus músculos, então seu corpo está vendo todas essas mudanças e ele quer buscar um equilíbrio para você conseguir sobreviver a essas mudanças todas. Então ele quer buscar homeostase nessa situação e aí ele vai passar por uma série de adaptações fisiológicas para isso acontecer. O aquecimento ele tem esse nome porque ele literalmente aquece, ele esquenta nosso corpo. Então se você sai do seu estado de repouso e começa a se movimentar, sua temperatura corporal ela vai aumentar, seus músculos vão começar a se movimentar mais,
ter uma demanda maior de oxigênio dentro deles, então o sangue vai precisar fazer esse transporte de oxigênio, o seu coração ele vai pedir esse oxigênio para o seu pulmão, então sua frequência cardíaca vai aumentar, sua frequência respiratória vai aumentar e seus músculos eles vão começar a contrair e relaxar de acordo com a dificuldade da atividade que você está fazendo. Se você começar ali correndo já numa pegada muito forte, são muitas adaptações que seu corpo precisa fazer num espaço de tempo muito rápido e às vezes ele não dá conta de fazer isso. Por isso começar pelo aquecimento, começar de forma gradativa é melhor. Então seu corpo começa a acelerar, sua frequência respiratória também aumenta, você vai vendo que você vai ficando mais ofegante, sua musculatura vai se preparando, isso vai ajudar também as suas articulações a se prepararem. Porque quando você está fazendo atividade, não é só musculatura, né? As articulações são as nossas dobradiças, né, do corpo, elas também precisam se preparar. Elas têm ali tendão, ligamento, tem cápsula articular. A função dessa cápsula articular é não deixar um osso bater no outro, que te daria uma dor tremenda. Quem tem desgaste dessa cápsula articular sabe do que eu estou falando. Dentro dessa cápsula tem um líquido, né, chama líquido sinovial. Conforme você faz o movimento, o seu corpo é estimulado a produzir um pouquinho mais desse líquido. Esse líquido vai irrigar, vai hidratar essa cápsula que fica aí no seu osso para evitar esse choque, né? Então ele vai deixar o seu movimento ali muito mais lubrificado, você não vai ter dor na sua articulação. Isso também vai ajudar os seus tendões, os seus ligamentos a ficarem mais elásticos. Sabe aquela sensação quando você acorda que parece que você está todo travado, né? A gente não pode começar a fazer atividade física assim. Então essa é uma das formas de você preparar os seus tendões, os seus ligamentos, as suas articulações para a atividade que você vai realizar. E aí isso vai diminuir também a possibilidade de lesões ósseas e articulares. Essas mudanças todas, essas reações fisiológicas, a gente consegue sim a partir daquela caminhada que eu comentei com você em vídeos anteriores. E se o seu condicionamento físico está melhorando, não tem por que você também não evoluir na sua forma de aquecer. Se você vai fazer uma atividade específica, seu corpo precisa entender que ele vai ter uma demanda maior de energia para algumas regiões específicas do seu corpo. No caso da corrida, quadril, joelho, força de abdômen. Então a gente tem que fazer um aquecimento que seja voltado mais para essas regiões. São os aquecimentos específicos para a corrida. É a hora que a gente consegue colocar exercício educativo, é a hora que a gente consegue fazer algumas correções. Daqui a pouquinho a gente vai fazer isso na prática, vai ser muito mais fácil de você entender. E aí também tem aquela pergunta clássica, né? Eu preciso alongar antes de correr? Bom, só para a gente definir, alongamentos são exercícios de tração muscular, então é a hora que eu pego e faço eu estendo o meu músculo e seguro naquela posição por um tempo, então ele é estático. Se a gente lembrar que a intenção do aquecimento é aumentar a temperatura corporal, fazer coisas estáticas não são boa opção, porque elas não vão trazer essa sensação de aquecer, essas alterações de coração, né, de aumentar a frequência cardíaca, de aumentar a frequência da respiração. Então assim, o alongamento ele é muito bom para te dar maior flexibilidade ali do músculo, das suas articulações, mas ele não tem aquela função de aquecimento que a gente busca antes do treino. Mas se você gosta de alongar dessa forma, isso também não vai te fazer mal, você pode alongar, mas comece então o seu aquecimento por esse alongamento, né, para você aí depois ir aumentando a sua temperatura corporal. Porque imagina, você fez uma série de coisas, deu uma série de reações fisiológicas ali para o seu corpo, porque você foi aumentando a intensidade e de repente você para tudo para fazer aqueles exercícios estáticos de alongamento. Não faz muito sentido. Então se você for usar o alongamento, use ele ali no comecinho do seu aquecimento. Também tem alguns artigos que eles não indicam o alongamento antes de atividades de força, porque a atividade de força ela tem uma demanda muscular maior e aí fala-se de uma perda de rendimento se você fizer um alongamento de flexibilidade antes. Ah, mas o que exercício de força tem a ver com corrida? Se você for fazer tiros de velocidade,
Tiros de velocidade, eles têm uma demanda maior de força do que de resistência, principalmente os tiros curtos. Você vai fazer muito mais força muscular para aumentar a sua passada. Então, nesse caso aí, você não alonga. Tá? Mas no geral, se você quer fazer os exercícios de flexibilidade aí para não influenciar tanto no seu desempenho da corrida, alonga nos dias alternados, nos dias que você não vai correr. Tem também o alongamento feito de forma dinâmica. Ele tem o mesmo objetivo do alongamento estático, que é o alongamento e encurtamento, né? Trabalhar o estiramento do músculo, mas ele não faz isso de forma estática, ele não faz isso paradinha. Ele faz isso a partir de um movimento. E aí já fica muito mais interessante para você acrescentar no seu aquecimento. Outra questão que sempre aparece é quanto tempo precisa durar um aquecimento. E essa resposta ela é muito pessoal, ela depende. Porque eu sei que falando tudo isso parece que o alongamento vai ser um processo super longo, mas você precisa entender como o seu corpo está respondendo àquilo que você está fazendo. Tem que conseguir entender se seu coração já aumentou a frequência cardíaca, se seu pulmão já aumentou a sua frequência respiratória, se seus músculos já não dão aquela impressão de estar tão travados, se eles já estão mais flexíveis na sua articulação. Vai depender de como o seu corpo responde. Se a gente fosse pensar em tempo, vai variar aí entre 5 e 10 minutos, então não é um período tão grande que você não possa usar aí do seu horário de treinamento. Né? Quem que não tem 5 minutos antes do treino para se preparar e ter um rendimento melhor? Mas você precisa, acima de qualquer tempo de relógio marcado, entender como que seu organismo está respondendo àquela atividade que você está fazendo. Mas eu não gosto de aquecer. Nunca aqueci, também nunca me machuquei. Acho que esse negócio de aquecimento é uma grande perda de tempo, porque comigo nunca aconteceu. Eu sei que eu já comentei um pouquinho disso lá no começo do vídeo, mas é importante falar novamente. A gente está aqui para falar de ciência e a sua experiência de vida é uma experiência única e ela não reflete o que acontece com a maior parte das pessoas. Então, quando a gente está falando em ciência, e isso serve para treinamento ou para qualquer outro aspecto da sua vida, a sua experiência individual não necessariamente reflete a experiência da maior parte das pessoas. Tá? Então, tudo bem se você nunca se machucou, mas a gente tem que lembrar que isso pode acontecer e que o aquecimento ele vai diminuir as chances de alguém se machucar. A gente pode usar como exemplo vacina. Né? A gente sabe que não existe nenhuma vacina com 100% de eficácia. Não importa para que vírus, para que doença. Nenhuma vacina tem 100% de eficácia, nem aquela de gripe que você toma todo ano. Tá? Mas ela diminui a chance das pessoas ficarem adoecidas por aquela doença para a qual ele se vacinou. Eles reduzem as chances de, se essa pessoa contrair a doença, ela ter sintomas graves. O aquecimento ele vai funcionar da mesma forma. Ele reduz a chance de você se machucar. Ele reduz a chance de você se machucar de uma forma mais grave. Agora, se mesmo eu falando tudo isso, você ainda acha aquecimento uma grande perda de tempo, eu vou te dar um exemplo prático a partir da corrida. Se você já corre há algum tempo e não tem o hábito de aquecer, você deve ter reparado que os primeiros 2, 3 quilômetros eles são mais sofridos. Você começa a correr, dói o abdômen, dói a perna parece que está pesando uns 10 quilos a mais cada uma. Você começa a respirar de uma forma mais ofegante que chega a doer o peito, parece que está queimando, né, todas as suas vias respiratórias. São os primeiros 2, 3 quilômetros mais sofridos da vida. Essa sensação de sofrimento nesses primeiros quilômetros são o seu corpo tentando se adaptar de uma forma mais brusca, de uma forma mais rápida, porque ele teve uma alteração de demanda muito rápida. E o aquecimento ele faz exatamente isso de forma progressiva, para melhorar, né, essa sensação, para melhorar essas dores. Ele não vai deixar com que esse começo da corrida tenha esse sofrimento todo. E aí o que é importante a gente dizer, agora não vamos falar só de lesão, mas vamos falar de desempenho.
Porque quando você está correndo com esse sofrimento todo, você não consegue melhorar o seu pace, você não consegue aumentar a sua passada, porque está tudo ali doendo, né? Então o seu desempenho cai, porque seus primeiros 2, 3 quilômetros da prova, eles vão estar prejudicados, porque você vai estar muito cansado. Os 2, 3 primeiros quilômetros do seu treino que seja, né? Você vai perceber que ele está ali sofrido. Se fosse uma prova de 5 km, você ia passar quase 3 para fazer o processo de aquecimento do seu corpo que você poderia ter feito tranquilamente entre 5 a 10 minutos antes de sair correr. Se você aquecer, você vai se sentir menos cansado e você vai conseguir render muito mais. Seu resultado de treino, seu resultado de prova vão ser muito melhores. E na prática, como é que a gente faz tudo isso? Então agora eu já mudei de cenário e a gente vai ter um pouquinho de prática. A primeira coisa que você precisa saber é que na corrida a gente tem uma série de saltos. A corrida é feita de múltiplos saltos unipodais, que é em um pé só, em progressão. Então ela sempre tem uma fase aérea, diferente da caminhada. Na caminhada a gente dá o passo e sempre tem um dos pés tocando o chão. Na corrida a gente faz o salto em um pé só, em progressão, e a gente tem uma fase aérea em que nenhum dos dois pés toca o chão. É por isso que o nosso aquecimento ele tem que trazer exercícios de estabilidade para o nosso tornozelo, por exemplo, de estabilidade para o nosso quadril, sem deixar de ser dinâmico, para a gente promover o aquecimento do nosso corpo. Porque se a gente não tiver uma boa estabilidade de tornozelo, no movimento de salto, e aí meu tornozelo ele tem uma instabilidade, vai para fora, vai para dentro, a gente pode ter alguma torção. Agora eu vou dar alguns exemplos práticos de exercício para você e a gente vai fazer eles em progressão. Então eu vou começar dos mais simples, os mais fáceis e ir aumentando essa intensidade para a gente provocar aquele aquecimento no nosso corpo de forma progressiva. Então a gente começa do menos intenso para o mais intenso. É nessa hora também que você já pode começar a pensar em inserir alguns exercícios um pouco mais coordenativos, pensando em melhorar a estabilidade, em aumentar os movimentos de passada. Essa é a hora que a gente vai ter uma gama muito grande de coisas para trabalhar. Olha o exemplo do pêndulo. Você pode trabalhar ele sem apoiar em nada. Então, equilíbrio do meu pé que está no chão, ativação do quadril. Então, contrai glúteo, contrai abdômen e o movimento de pêndulo com o quadril. Observa de ladinho aqui também. Se você observar nesse movimento, quando eu tiro um dos meus pés do chão, o pé que está lá apoiando no chão, ele está tentando ficar estável. Então ele tem pequenos movimentos, pequenas adaptações que ele está fazendo ali. Não é voluntário, não sou eu que estou tentando fazer isso. Ele faz sozinho porque ele está tentando se adaptar, ele está tentando equilibrar o resto do meu corpo. Tem também o stiff unilateral, com elevação de joelhos e um salto, que já vou mostrar aqui na prática, mas é um exercício que é feito em uma única base, porque a corrida ela é feita em uma única base, então novamente um exercício unipodal. Agora ele vai ter salto, porque a corrida ela é feita de múltiplos saltos, então os exercícios pliométricos sempre vão ser uma boa pedida para o nosso aquecimento. E vai proporcionar também o alongamento, o aquecimento da musculatura posterior da coxa, principalmente do pé que está aqui no chão. E também tem um bom trabalho de coordenação, se você for fazer, você vai ver que não é tão simples assim. Então, novamente, contrai abdômen, contrai glúteo para a gente conseguir equilibrar melhor. E a gente vai fazer um movimento como se fosse um aviãozinho. Então, empurra o quadril lá atrás, a perna que foi lá atrás volta, elevando o joelho e fazendo um pequeno salto. Ok? Então, levou lá atrás, subiu. Levou lá atrás, subiu. (10 a 15 movimentos para cada uma das bases, em no máximo 2 séries, já vão ser o suficientes no seu aquecimento para o seu corpo entender que ele vai demandar mais disso na próxima atividade. E também tem os exercícios um pouco mais cíclicos que vão ajudar você a progredir na intensidade. Então você pode usar o skipping out, que é a nossa corridinha no lugar, elevando os joelhos. E você pode alternar esse movimento com o skipping baixo, que é você só levantar o calcanhar do chão, e é um pouco menos intenso. Você pode começar alternando 10 segundos de skipping alto por 10 segundos de skipping baixo. Faz isso 2 vezes, aumenta para 15 segundos.
Faz mais 2 vezes, aumenta para 20 segundos de cada. Faz mais 2 vezes, aumenta para 25 segundos de cada. Quando você atingir 30 segundos para cada, você vai reparar que seu coração, seu pulmão já vão estar trabalhando muito mais. Tá percebendo que eu já estou ficando mais ofegante também? Meu corpo está se aquecendo. E esses são só alguns exemplos dentro de uma infinidade gigante que a gente tem de exercícios, de movimentos muito específicos que podem ser usados no seu aquecimento da corrida. E eu prometo que a gente vai ter outros vídeos mostrando outros exercícios, mostrando outras possibilidades também. Enquanto isso, eu espero que você tenha gostado do nosso conteúdo de hoje. Se você gostou, se ele fez sentido para você, curte ele aqui embaixo para ajudar o vídeo a chegar para mais pessoas, para o YouTube entender o quanto isso é importante e mostrar para mais gente também. Compartilha com a sua galera da corrida. Se inscreve aqui no nosso canal para o YouTube te avisar sempre que tiver conteúdo novo. Espero que você tenha gostado. Um grande abraço, bons treinos e tchau, tchau!